Uma editora Tcharam. 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 Portanto, sei que houve um processo de tentativa de recolha de nomes, fizeram um concurso, segundo me recordo, já foi há algum tempo, portanto também já não tenho muito bem presente, mas por fim chegou a Tcharam. Foi a escolha de Walter Ugumem. E eu ia dizer, o padrinho desta editora é o Walter Ugumem, portanto não me espanta que tenha sido ele, que tenha sido por aí. Portanto, um excelente padrinho, o Walter Ugumem, aqui. Esta editora, pela sua inovação, pela sua criatividade e, diria eu, pela sua frescura ao nível da literatura infantil-juvenil, e aqui refiro-me ao nível do texto e da ilustração, dos ilustradores que foram trabalhando com esta editora, tornou-se rapidamente numa referência em Portugal. Aliás, afirmou-se muito, muito rapidamente. Isto é a minha visão, não só como leitora, e trabalhei há alguns anos na área das bibliotecas públicas e, portanto, a Tcharam, juntamente com outras editoras, que não vou estar agora aqui a nomear, era uma das editoras de referência para a aquisição de livros de literatura infantil-juvenil em qualquer biblioteca pública ou em qualquer biblioteca escolar. E, portanto, a Marta Madureira e a Adélia Carvalho como dupla, formaram aqui uma dupla de sucesso. Esta editora apresentou propostas inovadoras. Desde logo, ela reeditou o livro de Manuel António Pina, O País de Pessoas de Pernas para o Ar, com ilustrações da Marta Madureira, com belíssimas ilustrações da Marta Madureira. Criaram também o Prémio Literário da Infância e da Juventude, Manuel António Pina. Aliás, Manuel António Pina é, como todos sabemos, o mestre. O mestre, não há outra palavra, não é? É o mestre. É incrível, a sua grandeza é de facto incrível. E, curiosamente, algo que destacou esta editora também foi uma parceria que tiveram com a Vista Alegre no livro Um Elefante numa Loja de Porcelanas. Portanto, este livro esteve à venda nas várias lojas da Vista Alegre, decorrente desta parceria, algo que foi inovador em Portugal. Sim. Nunca tinha acontecido entrar numa loja da Vista Alegre e ver um livro de literatura infantil-juvenil. E a partir daí fizeram mais projetos. E a partir daí fizeram muito mais projetos, aliás, ligados a outros ilustradores, como tem muitos agora, o Gonçalo Viana, o João Fazenda e a Madalena Matoso. Exatamente. Portanto, elas, a editora, no fundo, abriu lugar a esta possibilidade de entrada do design, da ilustração, por exemplo, com as porcelanas e com empresas como a Vista Alegre, de renome como a Vista Alegre. E daí esta dimensão inovadora, criativa e fresca que eu me referi há pouco. Bom, mas a Adélia é a nossa educadora de infância, tem uma livraria, criou uma editora e escreve. Escreve livros. Escreve e é contadora de histórias. Eu hoje vou-me só pelas escolas, pelas bibliotecas, é uma pessoa muito disponível para colaborar na promoção do livro e da leitura nestes espaços, o que é algo fundamental para quem trabalha na educação, ter o rosto, o escritor, a escritora a colaborar, a interagir com as crianças e com os jovens. E a Adélia é uma das pessoas sempre disponível para que isto aconteça. E como autora de livros, começa em 2009, pelo Livro dos Medos, um livro belíssimo que fala sobre os medos que as crianças têm quando se deitam à noite. Cá está ele, é tão bonito. Ilustrado pela Marta Madureira. Um Prémio Nacional. Era isso que eu ia dizer. Portanto, Prémio Nacional de Ilustração em 2009. E, claro está, recomendado pelo Plano Nacional de Leitura, para leitura de... Penso que de segundo ano, mas agora já não está-me a falhar agora a memória, não tenho a certeza. Portanto, a Marta Madureira ganhou logo o Prémio Ilustração. E este livro é muito giro porque fala sobre os medos que as crianças têm à noite, aquela questão de apagar a luz, tenho medo, vem o escuro, e, portanto, a Adélia explora muito bem estes medos todos que as crianças têm e desconstrói. Portanto, é um livro belíssimo para trabalhar
com crianças de 7, 8 anos. Em 2010, publica a Matilde Rosa Araújo, Um Olhar da Menina, livro recomendado também pela Casa da Leitura, pela Sociedade Portuguesa de Autores e também pelo Plano Nacional de Leitura. Esta é uma biografia romanceada da escritora, desta escritora também subejamente conhecida de literatura infantil-juvenil, mas não vou explorar muito a questão. Em 2010, ela e a Marta Madureira, ela como escritora, a Marta Madureira, novamente como ilustradora, publicam A Crocodila Mandona, que é um livro incrível, porque é um livro muito divertido, que funciona como um jogo. Cá está ele. Funciona como um jogo, é divertidíssimo. Para quem tem crianças é muito, muito engraçado, porque há sempre uma tónica aqui, há uma pergunta que é: Senhora Crocodila, posso passar? E, portanto, tudo funciona como um jogo. As ilustrações são incríveis e à medida sai de uma e entra na outra. Depois desta Senhora Crocodila, posso passar? É muito, muito interessante. Este livro é engraçadíssimo. A Marta Madureira teve uma menção especial no Prémio Nacional de Ilustração em 2010 e também pelo seu trabalho neste tudo editado pela Tcharam. Por isso é que eu digo que é uma dupla maravilhosa. Uma escreve, a outra ilustra, publicam pela sua editora, ganham prémios, são livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura por aí fora. Em 2010, como já referi, publica o Elefante em Lojas de Porcelanas, com ilustrações aqui com outro ilustrador, o André Loba, que conta com a parceria da Vista Alegre, como já referi. Em 2012, escreve um livro belíssimo que amanhã vai apresentar numa escola luso-chinesa cá em Macau, que se chama Era Uma Vez um Cão, com ilustrações do João Vaz de Carvalho. Exatamente, cá está ele. Belíssimo para alunos do primeiro e segundo ano. É muito engraçado. As ilustrações. Este ilustrador também ganhou já um prémio de ilustração, mas já não me recordo. Já ganhou tudo. Já ganhou tudo que tinha para ganhar. É um ilustrador de excelência em Portugal. Isto para dizer que a Adélia Carvalho, para além de escrever bem, soube-se sempre associar a belíssimos ilustradores e daí o sucesso também dos seus livros. A ilustração em Portugal tem crescido e tem sido um campo de imensa exploração e divulgação e criatividade e, portanto, a Tcharam e a Adélia têm sabido conciliar estas parcerias. Este é um livro também recomendado para a educação pré-escolar e destinado em leitura em voz alta para alunos do primeiro ano. Em 2012, publica o livro Navade, com ilustrações da Cária Vidinhas. É uma história de um menino que vive no meio de dois países que andam sempre zangados. Portanto, estão a imaginar só esta temática. Um menino que vive no meio de dois países sempre zangados. Este é também um livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura para o segundo ano de escolaridade, destinado a uma leitura orientada. Há um livro que eu não conheço e eu gostaria muito de conhecer, que é A Inocência das Facas. Ela publicou em 2015. Nunca tinha visto. Portanto, olha, estamos a partilhar. Posso ver? Nunca tinha visto este livro, só conhecia a publicação. Mas aqui, este livro tem a particularidade, por isso é que eu tinha muita curiosidade, é que tem a colaboração de vários autores. A Inocência das Facas. Knife. E estamos a falar da colaboração de escritores e ilustradores contemporâneos, extremamente importantes no contexto literário português. Estou a falar do Afonso Cruz, do Walter Ugumem, do Álvaro Magalhães, do Manuel Jorge Marmelo, da Filipa Leal, da Cristina Valadas enquanto ilustradora, do João Vaz de Carvalho ou da Evelina Oliveira. E, portanto, são... E tem um de Saramago. Tem? Pois, olha, pois. E tem um de Saramago, pois. Portanto, são pequenos textos ilustrados. Posso-me pôr em pé? Posso pôr em pé. Este texto tem tudo a ver com situações de violência. Era isso que eu ia explicar. Aquilo que eu li é que o texto tem tudo a ver com situações de violência, de inconforto com...
questões de género, questões de género e de discriminação sexual, racial, maus por aí tratos fora. aos animais, à mulher, ao homem. Mas este é um livro mais para adolescentes, não é? Sim, sim. Mais para adolescentes. Foi o que me deu a entender. Sim, é. Pronto, eu estava com imensa curiosidade porque eu não conhecia o livro e fiquei fascinada por aquilo que li. E foi um livro feito para a Cruz Vermelha. Este é Evelina Oliveira, não é? É. Por isso Nota-se daí pelo- a cor dele ser vermelha. Ser vermelho. Para a Cruz Vermelha, nós oferecemos o livro à Cruz Vermelha para trabalharem estas temáticas com as famílias. E é muito engraçado, à medida que nós vemos o livro, quem vai conhecendo os ilustradores consegue identificar perfeitamente quem são. Por isso é que eu estava a dizer se esta era a Evelina Oliveira. Porque depois os ilustradores, curiosamente, começamos a conseguir identificar, não é? Pelos traços. Sim, já tenho o registro. Já tem um registro muito próprio. Bom, eu vou-me calar porque eu acho que não tenho grande interesse, digamos assim, e nós hoje estamos aqui a propósito de um outro livro da Adélia, que é o que temos em cima da mesa, que se chama Sofia, a Menina da Terra e do Mar, ilustrado pela Evelina Oliveira, belíssimamente ilustrado, e que fala sobre a vida e a obra de Sofia. E mal se abre, quem conhece o Porto e o Jardim Botânico do Porto, não é? Vê logo aqui a Casa Anderson, logo muito, logo... E a cara da Sofia. Exatamente. E a cara da Sofia, se calhar... É o olhar dela. O olhar dela. Portanto, temos livros que conseguem conciliar não só a profundeza literária, mas em termos estéticos e visuais, são livros de excelência. Pronto, e eu agora vou deixar um repto à Adélia, porque este livro já tinhas feito um sobre a Matilde Rosa Araújo. A intenção é a mesma, ou seja, continuar numa lógica de trabalhar o contexto da vida e da obra de algumas escritoras, só escritoras ou também escritores, como é o caso de Manuel António Pina, é uma segunda ou terceira questão. E porquê é que surge este livro, não é? Este contexto aqui não é um contexto de uma biografia real. Isso não me interessa, nem interessa às crianças, porque a vida dos escritores está toda na internet, não é? Eu quis ir mais longe e quis fazer uma brincadeira e uma espécie de um agradecimento, não uma homenagem, quer à Matilde Rosa Araújo, quer à Sofia de Melo Brainer, com as quais eu cresci com a literatura delas, hoje como escritora de literatura para a infância. E o que é que eu faço? Eu coloco na minha narrativa, invento uma personagem, que é sempre uma criança, neste caso de nome Sofia, e ao descrever esta personagem eu vou buscar os traços da Sofia. Portanto, esta menina chama-se Sofia e é parecida com a Sofia. Mas às vezes também faço outras brincadeiras, que misturo características físicas da Sofia com algumas personagens da Sofia. E também coloco esta Sofia a viver numa casa, que é a casa da granja onde a Sofia viveu. E depois faço aqui uma brincadeira, que é, esta casa tem 2 grandes portões de ferro. Esses portões aparecem sempre em todas as obras da Sofia, quase. Sempre que há uma casa, uma descrição de uma casa, é uma casa branca com grandes portões de ferro. Então esta menina, a Sofia, também vive numa casa assim. Uma casa branca, com um jardim enorme. A descrição das plantas são as descrições das plantas que aparecem nos vários livros da Sofia. Ela repete muito as bétulas, repete muito as begónias, as hidrângelas. E então eu aqui também vou buscar essas plantas que aparecem muito na obra da Sofia. E depois esta casa tem 2 grandes portas, uma virada para o mar e outra para a floresta, porque toda a obra da Sofia é situada nestes 2 grandes mundos, o mar e a floresta. Quando a Sofia sai para o mar, vai encontrar a Menina do Mar, que é um dos grandes livros da Sofia,
E a própria Sofia vai colocar questões à menina do mar. E aqui o que me interessou mais foi fazer esta ligação desta minha personagem com os livros da Sofia, para que as crianças, quando leem os livros da Sofia, também vão procurar respostas aqui e vão tentar encontrar as semelhanças e as diferenças dos livros da Sofia com esta história, esta biografia, digamos, imaginada da Sofia. Esta biografia é mais uma bibliografia ou uma biografia literária e não uma biografia real sobre a vida da Sofia. Até porque ninguém, quer dizer, não está publicado como é que era a vida da Sofia quando era criança. Então eu imaginei-a, e imaginei a Sofia a inventar todas aquelas personagens que deram origem a livros. Portanto, para mim a infância da Sofia foi essa, foi a inventar a menina do mar, e daí, na minha história, a Sofia corre para o mar, adora saltar nas poças de água, salvar os caranguejos quando ficam presos na areia e depois devolvê-los ao mar. E um dia encontra a menina do mar. Houve um choro, tal como no livro da Sofia, há um choro, e é uma menina do mar que está acompanhada com o polvo e o caranguejo, e diz porque é que está a chorar. Porque a rainha do mar, a Raia, é muito malvada e mantém-na presa. E ela apaixonou-se por um rapaz da terra e não se consegue encontrar com ele. Portanto, e então aqui misturo essas pequenas particularidades do conto da Sofia com o meu. Por exemplo, quando a Sofia se vai embora, entrega-lhe uma rosa, mas na menina do mar quem lhe entrega a rosa é o rapaz da terra. E aqui é a Sofia para que ela não se esqueça dela. Faço essas interligações de forma a que as crianças que não leram os livros da Sofia e se lerem este primeiro, sintam curiosidade de ir ler os livros da Sofia. As crianças que já leram os livros da Sofia podem depois ler este e conseguir perceber as brincadeiras que eu faço aqui com os textos da Sofia. Portanto, a minha intenção é basicamente essa. Quando eu faço depois a ponte para todas as histórias, que aqui foi a grande dificuldade. Ok, eu introduzo a menina do mar e agora como é que eu salto para outra história? É o rapaz de bronze, não é? Como é que eu salto para outra história? Pois tive que apresentar a casa. Ao apresentar a casa, falo logo no rapaz de bronze. O rapaz de bronze é sobre uma estufa que existia lá no Porto, uma estufa de plantas, e a Sofia, hoje é uma estufa de plantas, mas é a casa da Sofia no Porto. E no rapaz de bronze, as flores é que decidem fazer uma festa. Fazer uma festa tal como veem na Casa Grande os humanos a fazerem festas, com música, com dança. Então as flores um dia reúnem-se todas e também resolvem dar um baile. E aqui é muito importante ver já a preocupação da Sofia com as questões sociais, com os estratos sociais. Porque a Sofia aqui também divide as flores ricas e as flores pobres. As rosas, que eram as mais ricas, e as flores de estufa muito delicadas, com aquelas flores que viviam cá fora nos canteiros. Portanto, e elas também fazem uma assembleia para decidir como é que vão dançar. Mas depois lembram-se de um pormenor. Ora, se na festa dos humanos há sempre jarras com flores, na festa das flores tem que haver jarras com humanos. Claro. Mas quem é que eles vão arranjar humanos para pôr nas jarras? E então lembram-se que há a filha do jardineiro, a Florinda, tem nome de flor, Florinda. E ela é uma menina muito querida, muito simpática, e vão arranjar forma. E ela sabe falar com as flores, porque as crianças ainda têm essa capacidade de saber falar com os animais e com as plantas. E então vão convidar, não é? Também sabes, não sabes? E vão convidar a Florinda para ir para a jarra. E a jarra é um centro que existe no lago, tem lá assim uma espécie de aquelas jarras que tem nos chafariz, e está lá uma estátua que é um rapaz de bronze. E então depois a menina, a Florinda,
O rapaz de bronze à noite ganha vida também e também consegue falar. Então a Florinda depois vai dançar com ele. Portanto, depois quando se acaba a noite, ele vira outra vez estátua. Já não pode ser humano outra vez. E neste caso, a Sofia é a Florinda. Assume o papel da própria personagem que ela inventou. A descrição do jardim. Depois também é outro fio condutor na obra da Sofia, é a noite e o dia. Não é? Depois há também um conto de uma árvore, o conto da árvore, chama-se mesmo a árvore. A Sofia, naquela altura, já tinha muitas preocupações com o ambiente. E há uma árvore muito grande, que não sei se é biográfico ou não, que existia na quinta do conto que ela está a falar da árvore, que foi abatida porque fazia muita sombra às plantas. E ela ficou muito triste. E então eu coloco essa personagem sendo a Sofia a ver o abate da árvore e a ficar muito triste porque ela depois sente saudades da árvore, sente falta da árvore. E este é do conto da árvore. Depois também me ajudou bastante. Pronto, depois entro na questão de dia, quando ela vai para a praia e encontra a menina do mar e o polvo, e que também lhe conta, é a própria Sofia que encontra essas personagens e que fala com elas e sabe do problema da menina do mar e ajuda um bocadinho a resolver-lhe o problema. Porque o mar quer na literatura para a infância, quer na literatura para adultos, e muito mais nada adultos, na poesia da Sofia o mar é sempre uma constante, é uma presença muito forte. Tanto que no início deste livro, é no final, tem uma alusão ao mar, é no final. Depois há outro grande conto da Sofia que é dado em todas as escolas, que é a Noite de Natal. É um conto belíssimo, onde a Sofia mais uma vez, a grande admiração que eu também sinto para a Sofia é que, apesar dela ser de uma classe social alta, nunca foi pobre, uma classe social com dinheiro, a Sofia sempre teve preocupação de falar naqueles mais desfavorecidos. E no conto de Natal também é um conto onde uma família rica está a fazer todo o ritual para o Natal, com muitos bolos, com muita comida, muito bem vestidos. E há uma menina, a Isabel, que já vê montes de prendas, muitas prendas no chão, que vai receber muitas prendas, mas há o filho do caseiro, do senhor que trata da casa, que ela sabe que não vai ter prendas, não vai ter nenhuma prenda, que é o Manel. E então, nesse livro, no conto de Natal, há uma personagem, a menina, que os adultos vão à missa do galo e ela foge e vai levar prendas ao amigo, alguns livros, uma bola, lápis que ela recebeu, e ela vai levá-los aos amigos. Portanto, eu aqui ponho ser a própria Sofia a fazer isso, porque quando ela fez aquela história é como se ela própria também tivesse feito isso. Ao inventar uma personagem que vai levar prendas a um menino que não tem prendas, é a própria Sofia que faz isso. Portanto, e ela também faz isso e vai levar prendas. Depois, há outro conto, aqui foi fácil eu fazer essa ligação, há um conto que é o Cavaleiro da Dinamarca, que é um cavaleiro que vem das lutas de Jerusalém, que já há anos e anos que está fora de casa, e tinha prometido à família voltar na noite de Natal. E a Sofia, durante a noite que se mete um bocadinho pela floresta e um bocadinho perdida, encontra o Cavaleiro da Dinamarca e que a ajuda a levar até a casa do Manel, e também ainda encontra os Três Reis do Oriente, que é outro conto da Sofia. É outro conto da Sofia, os Três Reis do Oriente. E eu aproveito ali os Três Reis do Oriente, que também traziam peças do Oriente, e lhe dão algumas peças ao Manel, alguns presentes ao Manel. Conseguiste fazer essa triangulação toda. Consegui fazer essa triangulação toda, e depois tinha que fazer a passagem para a vida quase de adulta da Sofia, como dizer às crianças, ela já não está cá, não é? O que é que aconteceu a esta criança? Cheia de imaginação, que inventava histórias e que vivia essas histórias. E eu acabo
Desta forma, passaram-se muitos anos, Sofia cresceu e já não vive na Casa Branca, já não está connosco. Ninguém sabe onde ela vive. Talvez viva no mar, ou na floresta, ou em algum jardim habitado por fadas, porque também há aqui um conto que eu não falei. Fadas, anões, meninos e meninas do tamanho de esquilos, porque há um conto da floresta em que ela encontra um anão. E ao entardecer, com o aroma da terra a arrefecer, ou em noites de luar, animadas pelo rumor das ondas, que a Sofia falava muito no rumor das ondas, sente-se com o passar do vento o cheiro da menina da terra e do mar. E Sofia vai a todas as casas onde há crianças a ler ou a ouvir as suas histórias. E no final de cada história, tal como uma fada, deposita-lhes um beijo suave no rosto, um beijo com sabor a mar. Portanto, termino desta forma, porque era provavelmente o cheiro que a Sofia teria, era o cheiro a mar e a terra, e são estas sinestesias que eu encontrei na obra da Sofia, que já as conhecia, que também achei importante colocá-las no meu livro. Pronto. E é uma biografia mais em jeito de um conto também, um conto inventado que as crianças podem ler de uma forma livre e solta, sem ser aquela obrigação ou às vezes aquela narrativa mais fechada sobre uma biografia, porque eu sinto muito, hoje, há uns anos nós precisávamos disso, das biografias, como crianças, para fazer trabalhos para as escolas, porque não tínhamos, não é? Mas hoje eles têm isso tudo na internet. Achei mais interessante fazer uma história, uma biografia romanceada, para eles perceberem que esta Sofia foi provavelmente uma menina também muito especial, como eles. Pronto. Acho que é melhor calarmos, já disse muitas coisas, agora são vocês que vão falar. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. A Adélia Carvalho. Queres perguntar alguma coisa, querida? Só uma observação, esqueceste da fada Oriana. Não, também falo aqui nela. Falo a fada Oriana. Não, isto é só uma brincadeira. Não, está aqui. E também esqueci porque eu fui seguindo as ilustrações e as ilustrações não palham tudo. Está aqui a fada Oriana. A fada Oriana, daí a porta para a floresta, porque na floresta ela vai encontrar, vou fazer ligação ao texto da árvore, da floresta, que também tem, quando encontra o anão, e da fada Oriana. A fada Oriana era uma fada muito boa, cuidava das plantas, regava as plantas, já conheces essa história, já? Mas um dia aconteceu-lhe qualquer coisa, que ela perdeu as asas, não foi? Porquê? Queres dizer porquê? Lembras-te? E porque depois também começou a ficar muito vaidosa, demasiadamente vaidosa, não foi? E só se preocupava com a beleza dela, porque alguém disse que ela era muito bela, não foi? E depois ela esqueceu-se de cuidar das plantas. E depois as plantas começaram a ficar doentes, não é? Só quando ela volta a ser responsável, não é? A pensar nos outros, é que depois a fada das fadas volta-lhe a dar as asas, não é? Pois. E pronto, assim como o anão, que também tinha uma missão muito grande, vivia num tronco de uma árvore e não podia voltar para a família. Já há muitos anos que ele guardava uma bolsa cheia de moedas, um arco cheio de moedas. E só podia passar essas moedas, só podia ir para casa quando arranjasse alguém que ficasse com essas moedas. Mas tinha que ser uma pessoa de coração puro mesmo, muito puro. E na minha história quis entregá-las à Sofia, mas a Sofia não quis. E então a Sofia lembrou-se de um poeta. E aí faço uma alusão a um poema da Sofia. Desculpa, pode só repetir esta parte do saco de moedas? Sim. Há um anão que vivia num tronco de uma árvore. E a Sofia sempre imaginou o que seria um dia encontrar um anão. E ela construiu no tronco de uma árvore, pôs lá uma caminha pequenina, pôs lá quase como uma casa, levava mantinhas e um dia ouviu um anão a falar. Conseguiu realizar o sonho. E todos os dias levava-lhe comida ao anão. E ele depois contou-lhe a sua história. Que não podia voltar para casa, ele era o único ali que tinha que guardar aquelas moedas. Só que quando encontrasse uma pessoa novamente para guardar as moedas é que podia voltar para a casa dele.
Mas só podia encontrar as moedas a quem tivesse mesmo um coração puro. E quis entregá-las à Sofia, mas ela não aceitou. E então a Sofia lembrou-se que havia um poeta que era muito bom, que tinha um coração muito puro. E o poeta depois arranjou ali forma de... Depois havia um cientista também que queria, de um dos contos da Sofia, que tinha uma missão que era transformar, fazer ouro, para dar ouro aos pobres. E então a Sofia arranjou ali uma forma de o anão lhes entregar o ouro e pôde regressar para a família dele. Como é que foi? O anão depois entregou as moedas ao cientista e ao poeta, porque eles eram bons, e depois já pôde voltar para a casa dele, que já tinha um guardião para as moedas. E ela de alguma forma ajudou Ajudou. a conhecer. Exato. Ela ajudou a fazer essa ponte. Pronto. E depois ainda tem assim, também algumas referências a alguns contos de espécies, mas coisas mais pequenas. Porque aqui o meu objetivo foi apanhar a obra que as crianças dão mais nas escolas. Quanto tempo é que demorou este projeto? Não sei, porque eu ia lendo os livros da Sofia, ia apontando, não ia logo escrevendo. Só quando os li todos e punha post-its nos livros, esta personagem se calhar pode ser a Sofia. Utilizar esta planta para o conto de não sei o quê. Fui fazendo sempre assim e depois um dia é que comecei a escrever e pegava num livro e ia lá buscando essas notas que tinha deixado. Mas não sei, uns meses, não sei. Um ano, talvez. É. Para poder digerir todos os contos Sim, e tentar sim. construir pontos Sim. entre eles, não é? Só uma questão? Essa primeira parte do livro fez-me lembrar uma outra obra do Miyakoto, O Beijo da Palavrinha, que se passa também no mar, Sim. né? E aí eu gostaria de saber se você foi tocada por essa outra obra ou se realmente... É assim, não eu tem sou alguma tocada por relação. Miyakoto. Ok. Sempre. Porque Eu também adoro. é um cenário do mar, né? Mas eu vou-te dizer que com quem é que eu fui tocada mesmo aqui foi com a Maria Betânia. Porque a Maria Betânia tem um DVD, um CD dedicado só à Sofia. Ok. É. E eu ouvia isso muitas vezes. E ela diz canta alguns poemas, também tem com o Fernando Pessoa. Canta alguns poemas da Sofia, mas a forma como ela canta os poemas da Sofia, ela tem um que é debaixo do mar, é que se respira bem, é que se está bem. E eu lembro-me um dia estar a ouvir aquilo e disse, será que a Sofia também, como criança, se imaginava a fazer estas coisas? Portanto, que este livro, eu escrevi primeiro este do que o Matilde, mas o da Matilde foi publicado primeiro. Mas eu tenho influência de todos os outros escritores, quem leio, dos amigos com quem estão à minha volta, tudo aparece, são coisas que depois se refletem na nossa escrita, não é? Como esse escritor, o Manuel António Pina dizia, os meus livros só podiam ser escritos por mim, não podem ser escritos por mais ninguém. Iam escrever outra coisa, não é? Aquele livro não conseguiam escrever, porque aquilo tem a ver comigo, é visceral, não é? Portanto, os sítios onde moramos, os amigos com quem falamos, têm todos influência. E Miyakoto é, sem dúvida, uma das minhas grandes referências em termos de escrita. Nota-se muito que o facto de conhecer bem o mundo da infância está representado nos livros. Portanto, os temas que são abordados nos diferentes livros, a forma como são escritos, nota-se que há um conhecimento desta categoria social, não é? E isso vem da experiência da formação académica, de uma sensibilidade pessoal, das leituras prévias da adolescência e da infância, de tudo isto é misturado. E eu acho que... Eu hoje na entrevista da rádio também respondi uma coisa mais ou menos parecida e estava a tentar perceber o que é que eu respondi, não é? Mas é assim, aquela frase que se diz muito, escrever para crianças é muito difícil porque nós temos que nos colocar no lugar delas. No meu ponto de vista, mentira. A escrita é outra coisa. Nós não temos que nos colocar no lugar delas porque eu
não consigo mais ter aquilo, não é? Eu não consigo mais ser criança. Só fui uma vez e não me lembro como é que era ser criança. Eu digo isso muitas vezes, também é outra frase do Manuel António Pina, que é: a infância só a tem quem já a perdeu. Não é? Porquê? Porque eles não têm noção da infância, eles vivem num estado, eles vivem num momento, não é? Sou criança, não me imagino ser adulto, não é? É uma coisa deles, não é uma coisa tua, não é? Pois, tu és criança, pronto. E ser criança não é ser outra coisa, é ser isso, não é? Mas também não pensas nisso, pois não? Pois, os adultos é que pensam porque já não são, sabes? Como os adultos já não são crianças, lembram-se da infância. Ai, que bom era ser criança, não é? Porque já a perdemos. Portanto, e depois às vezes, quem escreve para crianças faz uma tentativa pateta de recuperar essa infância. Pateta mesmo. E depois escrevem como se estejam a escrever para palerminhas, com muitos diminutivos, com muito excesso de adjetivação, com historinhas muito educativas ou muito pedagógicas. Isso não é literatura. Pedagogia é uma coisa, literatura é outra. Depois, se a nossa literatura pode ficar ao serviço de alguns pedagogos, alguns educadores, ok, não é? Agora, existem livros só para educar, e livros pedagogos, que são importantes. E ainda bem que existem. Agora, depois existe literatura. A literatura é outra coisa, é ficção, é imaginação, e não vamos estragar a literatura com essas coisas. Eles já têm as professoras, já têm os manuais escolares, já têm os pais, já chega. Não é? Agora vamos à literatura. Literatura é linguagem, é jogos de palavras, é música, é respiração, é coisas que não têm sentido, mas que os ajudam a procurar um sentido que eles estão a procurar. Dar um sentido para este crescimento. E às vezes o próprio nonsense, o disparate, os ajuda a encontrar o caminho. Porque senão não havia um gato que falava, não havia, sei lá, um chafeleiro maluco, não é? E um coelho que fala e que está sempre atrasado. Mas isso tem um sentido, eles depois encontram um sentido, não é? Portanto, isto é a literatura. E escrever para crianças é não estar com essa preocupação, é escrever. E não estar com a preocupação, eu vou escrever para crianças. É estar com a preocupação de escrevermos com qualidade e depois, dentro dos nossos leitores, conhecer temas que se calhar lhes poderão ser mais apetecíveis, conhecer o gozo da linguagem que os pais fazem e os amigos fazem em casa, não é? Quando brincam ao faz de conta, não é? Quando brincam ao faz de conta, eles gostam de imaginar, mas não deixam de ser quem são. Porque há uma coisa muito engraçada que eles brincam ao faz de conta, eles dizem sempre, eu era a mãe, não é? Eles não dizem, eu sou a mãe. Já tinham pensado nisto? Eles não dizem, eu era a mãe, eu era o pai, não é? Porque eles não são, mas gostam de fazer o papel que são, mas não querem deixar de ser eles. Portanto, então eles dizem, eu era a mãe, e tu agora fazias isto, não é? E este eu era é fantástico, adoro isso. E isto é literatura. Isto é literatura, é estar e não estar. É estar na infância, brincar com as coisas, perceber o ritmo das palavras, perceber de que forma é que poderemos introduzir vocabulário diferente, vocabulário mais animado, e essencialmente fazê-los gostar do livro. Porque se o livro for chato, não é? Tu pões o livro lá, não é? Pois. Porquê? Porque depois estamos a competir com telemóveis, com televisão, com não sei o quê. E se o livro não for apelativo, não é? Fazê-los primeiro pegar no objeto e o livro ser apelativo. E depois que a história, que a narrativa também seja perceptível, sem infantilizar, é possível ir complexificando algumas coisas, pôr vocabulário novo, não estar ali só preocupado, são crianças, não vão entender. Não vão procurar.
e questionar o que é que quer dizer esta palavra, o que é que não quer. Portanto, escrever para crianças eu acho que é estar atento também como para escrever para adultos, não é? Os temas é que se calhar variam, mas é estarmos preocupados à nossa volta, a ver o que existe, o que não existe e se calhar dizer, olha que giro. Eu hoje fui a dar uma entrevista à rádio, isto está a ser gravado, não sei se posso dizer. Fui dar uma entrevista à rádio e a maçaneta saía. A gente abria a porta e a maçaneta saía. E aquilo, e eu levo a maçaneta comigo para Portugal. Adoro. Não sei se me vão processar ou não. Esta coisa. Mas eu não resisti. Essa maçaneta vai Eu não resisti. A maçaneta, naquele momento, parece-me. Não sei, eu abri a porta, a prima caiu. E parece que já anda assim não sei há quanto tempo. As pessoas pegam na maçaneta, ou cai ou fica com ela na mão. Não sei, esta maçaneta vai entrar num ponto qualquer, meu. Mas é literatura, é estar atento a estas coisas, porque é divertido. Eu quando vos contei, eu vou levar esta maçaneta, isto é literatura, não é? Vocês gostaram, é uma história já. Ninguém resiste, seja criança, seja adulto, uma boa história. Nós podemos estar a inventar telemóveis, computadores, mas paramos e sentamos a ouvir uma boa história. Está-nos na genética. Está desde o homem da pré-história que fez a fogueira e começou a desenhar umas coisas e a contar histórias e a fazer uns sons. Eu acho que está na nossa genética. A necessidade de fugirmos da realidade, a necessidade de ouvirmos histórias, olha este sorriso lindo, não é? Isto é esta capacidade que nós temos de criarmos empatias e estarmos uns com os outros e ouvir histórias. E isso é literatura. E eu acho que isto é aí que nós vamos ganhar as máquinas. Eu acredito. Nós vamos ganhar as máquinas aqui. Eles não sabem sorrir. A gente vai apanhá-los ali na curva e vamos ganhar as máquinas por esta capacidade que temos de nos reinventarmos e de nos darmos uns aos outros. E as histórias trazem-nos isto tudo. E pronto, já chega. Não sei se alguém quer colocar mais alguma questão. Por exemplo, a literatura infantil juvenil é um acaso, pode ser um acaso, pode ser uma opção e fica para a vida toda. Mas não se surpreenderia se eventualmente desse para escrever num outro género literário. Sim, no meu caso é uma opção mesmo. É onde eu me sinto feliz e não sinto essa necessidade de escrever para adultos, não é o mundo que me fascina. A maior parte dos meus colegas que escrevem para a infância sente essa necessidade. E porquê? Porque não se sentem completamente realizados, porque a literatura para a infância ainda é considerada a literatura menor. Segunda, não é? Segunda. Não é? Os autores convidados para os festivais literários são sempre os autores de literatura para adultos. E quando nos chamam, às vezes, é para ir a uma escola. Não é? E eu, quando me chamam, às vezes brinco e digo, mas vejam lá, que eu sou da literatura para a infância, se calhar eu não sei fazer uma comunicação, eu sou pequenina. Portanto, porque existe esse estigma. Está a ser um bocadinho contrariado, porque os números de vendas dos livros para a infância começam a aparecer de uma forma muito apelativa. Vendem-se, não é? Mas é uma luta muito grande dos escritores de literatura para a infância para serem reconhecidos na Casa da Literatura. Eles são reconhecidos, mas é a literatura para a infância, não é? E eu faço muito esta distinção de literatura para a infância e não literatura infantil, porque muitas vezes também há essa palavra, a escritora infantil. E eu às vezes sou meio infantil, outras vezes não sou, não é? Porque ainda há essa conotação do infantil ser uma coisa não muito séria. Está mais infantil juvenil. O José António Gomes tem trabalhado muito em termos de investigação académica nessa diferenciação do para a infância ou infantil juvenil, não é? Mas é quando é interessante depois sim. O Manuel António Pina dizia, não há literatura para a infância, há literatura. Há literatura, exatamente. Há literatura. Ele nem aceitava isso. Há boa ou má literatura. Há literatura. Pronto, mas o que é que tem que haver alguma rótula para distinguir os leitores, não é?
Portanto, também não vamos cair em extremos, não é? Eu escrevo para crianças e jovens, essencialmente é o meu público. Claro que hoje há muitos adultos a comprarem este género de livros, cada vez temos mais adultos a comprarem. Gostam, seguem os escritores, seguem os ilustradores. É uma área que está em muito crescimento e os adultos já compram estes livros para serem eles a ler, sem terem crianças na família. Mas daí, depois há a tentação de alguns escritores de literatura infantil-juvenil. Agora vou escrever um livro para adultos. Há um caso de um grande amigo neste momento em Portugal, que está a fazer, não sei se são 40 anos de carreira, e no outro dia, num festival literário, sentado comigo à mesa, ele disse: agora a minha preocupação é o meu livro para adultos, que neste momento saiu um livro para adultos deles. A minha preocupação agora é o meu livrinho para adultos, o meu livrinho para adultos. E eu disse: e então, e o que fizeste estes 40 anos? Agora o meu livrinho, mas chama-lhe livrinho. E depois chama-lhe livrinho, É uma patetice. Porquê? Ele nunca vai conseguir ser reconhecido na literatura para adultos. E vão se rir dele. Vão dizer, é uma tentativa infantil, pateta, palerma, desesperada, de ter um livro, romance para adultos. Não vai conseguir. Não vai conseguir porque ele tem 40 anos. Para quê? Tem 40 anos bons. Para quê? Um romance para adultos agora. Termina a carreira com o romance para adultos. Livrinho. Um livrinho. Agora um livrinho para adultos é que é importante. Livrinho. E eu não tenho mesmo isso porque eu gosto mesmo de estar com as crianças, eu gosto de comunicar, eu gosto de contar histórias. E eu gosto de brincar com as palavras, e este mundo é o mais parecido com isso. Acho que eu gosto muito de poesia, e este mundo é o mais parecido com a poesia também, porque está repleto de poesia também. Mesmo em prosa está repleto de poesia, mesmo em prosa. E eu também só na boca, essas obras, Exatamente. Poesia, Os meus escritores favoritos são aqueles que têm alguma dimensão poética nas suas prosas. E não só aqueles mais racionais, aqueles que têm uma dimensão mais poética, ou que vêm na poesia, por exemplo, agrada-me muito. Eu digo muitas vezes, um dos meus escritores contemporâneos favoritos portugueses é o Walter Ugumem, porque ele vem daí, ele vem da poesia. Lermos um livro do Walter com essa dimensão poética toda, de uma personagem, por exemplo, nos Homens Imprudentemente Poéticos, o último livro dele, há uma personagem que cai num poço e fica a falar com ele próprio, e fica ali meses no poço a falar com ele próprio, e a uma dada altura ele já acredita que há outro homem ali a viver com ele no poço, e ele achou que teve aqueles meses todos a viver com outro homem no poço, mas era com ele que ele estava a viver. Isto para mim é muito bom. Para mim, quando nós percebemos que uma dada altura, ele leva-nos a pensar que há outro homem a viver com ele no poço, e que ele está ali meses a falar com ele, e quando no final vemos que não, que era ele a falar com ele próprio, e ele precisava daquele retiro para se encontrar, é muito bom mesmo. E eu gosto disso. Eu gosto mais desse lado mais poético, o lado mais racional. Mas se calhar é por ser eu, não é? Como opina dizia. Mais alguma coisa? Mas ok. Pronto. Ok. Diz. É muito rápido. É só para exatamente referir esse aspecto da literatura infantil como, enfim, uma literatura de segunda. Quer dizer, a própria literatura infantil também contribui muito para isso. Porque com este boom da literatura, portanto, infantil, portanto, no mercado, aparece tanta coisa que algumas era agarrar e rasgar, portanto, imediatamente. Sim. Porque normalmente as pessoas procuram oferecer livros, portanto, às crianças,
Mas quer dizer, não vem propriamente, portanto, qual é o conteúdo, não vem exatamente, pelo menos terem uma observação, uma pequena leitura para ver mais ou menos, portanto, a qualidade, portanto, da história. Sim, eu percebo e concordo com isso, mas esse critério também se aplica ao dos adultos. Já tem tanta porcaria dos adultos aí que me apetece rasgar tudo. Não é? Mas como isto aconteceu num certo boom de tanta literatura Mas já infantil, vem antes. houve como que uma espécie de aproveitamento, Sim. pá, e agora vai cá. Sim, mas também já vem antes, sempre foi. Escreviam para crianças que só conseguem pensar até aqui. Conseguem pensar até aqui. Este raciocínio, eu ando com eles por aí nos festivais literários e bem ouço. Porque era sempre um livro mais pequeno. A humanidade está sempre a pensar, a pensar em grande. É um livro com muitas páginas, muito grosso. Se eu escrevi um livro muito grosso, com muitas páginas, eu sei dizer muitas coisas. E dou-me credibilidade. E dou-me credibilidade. Mas percebo o que estás a dizer, é verdade também. Há um boom muito grande, mas há também, a partir do momento que se massificou o livro, também há para adultos uma publicações, há editoras que aceitam tudo e que aproveitam-se dos sonhos das pessoas de quererem publicar um livro. Nós temos em Portugal a Chiado, que é horrível. Pedem dinheiro às pessoas. Eu não sei se está aqui de alguém da Chiado, mas eu digo isso em todo lado. Eu digo isso em todo lado, porque eu vejo livros com erros, as pessoas pagam para editar lá os livros, e a Chiado e outras. E depois ficam com os livros em casa. Não os conseguem vender. Vendeu ao pai, ao irmão, ao tio, ao primo, e depois não vendem mais nenhum. E alimentaram-nos um sonho, sim, e as pessoas chegam a pagar bem para editar na Chiado e noutras editoras, e depois o mercado está pejado desse tipo de livros também, como está para as crianças. O mercado editorial está assim, quer nos adultos, quer para crianças, agora é fácil publicar, e sim, Mas um leitor atento parece-me que consegue distinguir sim, bem. consegue distinguir Bem os livros que têm. O rótulo têm da literatura qualidade. menor já é muito antes. Eram os escritores, como a Matilde Rosa Araújo, que escrevia só para crianças e não teve, escreveu mais livros do que a Sofia e nunca foi conhecida como a Sofia. E a Matilde Rosa Araújo fez um trabalho lindo pelo nosso país fora, fez chegar livros a crianças que de outra forma nunca teriam tido histórias na vida delas, publicou em todo lado e, no entanto, não é uma mulher muito falada na literatura, porque ficou só ali. Sempre escreveu para crianças, não é? A Matilde só para as pessoas. Eu agradeço muito a abordagem sem baias, assim, descontraída, firme, saudável. Acho muito bem, agradeço. É uma desmistificação de muita coisa. Sim, muito obrigada. É a minha forma de estar na vida. É isso Muito do bem. corpo, não é? Sim. Pronto, está tudo. Podemos dar por encerrada. Não sei se há mais alguma questão. Então, encerramos a sessão. Muito Tá bem. obrigada. Tá, muito obrigada Foi um a todos. gosto. Eu não sei se existe uma... Sim, quem quiser conversar comigo, quem quiser ficar a conversar.